Olá, pessoal. Eu sou a Rosângela, dos Químicos Unificados da Regional Osasco. Boa tarde, pessoal. Eu sou Micael Almeida, sou advogado trabalhista, atuo com especialidade na advocacia sindical, associado ao escritório Cascone Advogados, onde faço parte também do núcleo antirracista, em que atendemos pessoas vítimas de racismo em todo o Brasil. E hoje estou aqui à disposição para conversarmos um pouco sobre o direito do trabalho. Você poderia falar mais a respeito desses direitos trabalhistas dos trabalhadores que está na nossa fábrica? Claro. Hoje, Rosângela, a gente tem muita dificuldade com alguns descumprimentos trabalhistas perpetrados pelas empresas da nossa base, né? Eu sou advogado que tem por hábito fazer os plantões no sindicato, então a gente tem ali algumas subsedes em que eu atendo os trabalhadores que nos procuram. Frequentemente tem havido relatos de situações, sobretudo de assédio moral, situações de acúmulo e desvio de função. E esses trabalhadores, eles têm muitas dúvidas, geralmente, em relação a como se portar diante da empresa e quais seriam os caminhos cabíveis para discutir esses direitos na esfera trabalhista, né? Há, depois, principalmente da reforma trabalhista, né, uma grande precarização das relações de trabalho. Recentemente, os trabalhadores têm tido a retirada de alguns direitos, sobretudo com a premissa de que com a reforma trabalhista, o patrão, o empregador, ele tem mais liberdade para negociar direitos que para nós, na nossa concepção em defesa dos trabalhadores, são inegociáveis. Então, por exemplo, questões relacionadas à jornada, questões relacionadas ao ambiente de trabalho, questões relacionadas às condições de trabalho, têm sido precarizadas, né? E esses trabalhadores que nos procuram conseguem, por meio do atendimento jurídico fornecido pelo sindicato, obter um encaminhamento cabível, né? Voltando para a questão, sobretudo do assédio moral e do acúmulo e desvio de função, que são matérias muito comuns que têm sido abordadas nos plantões onde eu tenho atendido, a gente sempre tem dado os encaminhamentos, primeiro, com ações judiciais, sobretudo para aqueles trabalhadores que têm o contrato rescindido e não receberam os direitos concernentes ao plus salarial decorrente do acúmulo ou desvio de função, e para aqueles que tiveram a experimentação de danos por conta de vivência de situações assediosas, a gente discute, mediante produção de prova, se aquelas situações de fato foram assediosas e trouxeram danos para essas pessoas. Tá? Esses, na minha concepção, nos últimos atendimentos que tenho feito, no último trimestre, inclusive, têm sido as principais causas de reclamações dos trabalhadores. Tá? Nós temos agora um observatório que cuida dessa parte de assédio moral e sexual, e além das denúncias na porta da fábrica, aumentou muito esse tipo de reclamação entre os trabalhadores, principalmente as trabalhadoras mulheres. Como que elas podem fazer para procurar o doutor e se informar melhor? Certo. Hoje, no Sindicato dos Químicos Unificados, nós trabalhamos com 3 plantões presenciais. Nós temos os plantões toda terça-feira na subsede de Cotia, temos um plantão toda quarta-feira na subsede de Osasco e temos um plantão toda quinta-feira na subsede de Barueri. E esses trabalhadores podem nos procurar das 9 da manhã até as 4 da tarde, o horário que o plantão se encerra. Por ordem de chegada, nós atendemos todos esses trabalhadores. Existem algumas medidas que imediatamente podem ser adotadas. Por exemplo, há trabalhadores que já chegam com todas as provas cabíveis ao caso. Então, tem trabalhadores que falam, olha, eu vivenciei uma situação assediosa, eu fui assediado, eu sofri xingamentos, gritaram comigo dentro da fábrica, e eu tenho testemunhas que viram, que presenciaram a situação. Nesse tipo de situação, principalmente quando o trabalhador já saiu da empresa, que é a maioria da quantidade dos trabalhadores que nos procuram, são aqueles que já não trabalham mais, a gente ingressa com ação judicial, identifica se esse problema é um problema individual ou um problema coletivo, que atenta contra o direito de todos os trabalhadores. Se for individual, ingressamos com a ação individual e, evidentemente, adotamos as medidas também em face da empresa para que isso não se repita, por meio de notificações extrajudiciais. E se for uma medida coletiva repetitiva, a gente, inclusive, distribui denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho
para que seja apurada a conduta da empresa e, ao final, uma vez constatada que houve a situação assediosa, a empresa assine um termo de ajuste de conduta para se eximir de continuar perpetrando esse tipo de prática. Então, existem algumas medidas, alguns detalhes a serem observados e a gente sempre pede para o trabalhador nos procurar no plantão, que é o caminho adequado para a gente receber as denúncias desses trabalhadores e darmos os encaminhamentos pertinentes. E na visão do doutor, como que essa situação ficou tão precária através da terceirização e desses outros métodos que a reforma trabalhista trouxe em 2017? Certo. A gente tem algumas nuances muito relevantes da reforma trabalhista. A gente sabe que a reforma trabalhista, de fato, precarizou a relação de trabalho, principalmente quando possibilita, por meio da terceirização do trabalho, a terceirização, inclusive, da atividade fim. Veja, antes da reforma, as empresas não poderiam terceirizar a atividade principal da sua atuação. Então, se a empresa fabrica determinado produto, ela não poderia terceirizar a mão de obra destinada a essa fabricação. Hoje existe essa possibilidade. E aí, com o advento da terceirização, esses trabalhadores acabam, muitas vezes, os terceirizados, não recebendo os mesmos direitos que os trabalhadores contratados pela empresa tomadora, que seria a empresa que terceiriza a sua produção. Essa precarização traz grandes consequências para o trabalho. A título de exemplo, temos empresas que, reconhecidamente, inclusive na esfera trabalhista, já têm o adicional de insalubridade ou de periculosidade assegurado aos trabalhadores que têm demandado individualmente. Traduzindo, tem empresas que expõem trabalhadores a condições insalubres ou periculosas de trabalho. E essas empresas acabam pagando esses adicionais para os seus funcionários, para coibirem, na verdade não coibirem, mas para elidirem o risco do contato com esses agentes. E já as empresas terceirizadas, que prestam serviço para essas empresas, elas acabam não pagando esse mesmo direito aos seus funcionários. Então, veja, a gente tem numa mesma fábrica trabalhadores contratados pela empresa tomadora, que recebem adicional de insalubridade, periculosidade, por exemplo, e os terceirizados que não recebem. Isso é uma nítida precarização da relação de trabalho, porque uma parte dos trabalhadores recebem um certo direito e outros não. Quando a gente briga contra a terceirização, é contra esse tipo de desigualdade que a gente briga. A gente quer que todos os trabalhadores, na mesma condição de trabalho, no mesmo ambiente de trabalho, recebam os mesmos direitos. Direitos esses que estão garantidos, inclusive, na nossa convenção coletiva da categoria. Aos trabalhadores terceirizados, não aplica-se a nossa convenção coletiva, aplica-se a convenção coletiva da categoria dos terceirizados. Então, há, de fato, uma disparidade nos direitos aplicados em relação às convenções. Aí esses processos também não é só apenas para ajudar o trabalhador. Na verdade, esses processos são feitos também para a empresa se responsabilizar e acabar com aquele risco. Porque o intuito nosso não é ele receber aquele valor, apesar de ele estar correndo um risco. Na verdade, a gente geralmente entra com um processo, né, doutor? Para a gente coibir aquela ação da empresa e resguardar mais ainda o trabalhador, porque o intuito não é receber aquele valor adicional a mais. O intuito é a pessoa ter saúde, bem-estar. Temos uma empresa na nossa base que alguns trabalhadores, não sei se o senhor pode comentar um pouco sobre esse caso, que os trabalhadores, eles, dependendo da uma essência que eles fabricavam, teve trabalhador que teve que fazer um transplante, né, de pulmão, e de tão grave que ficou a situação do trabalhador na fábrica. E foi muito difícil até chegar nesse processo para a gente... o doutor pode falar um pouquinho mais sobre esse caso? Sim, sim. A gente tem alguns casos na nossa base, né, que, graças à nossa atuação constante, à nossa luta constante, a gente tem conseguido ter êxito, né, nas demandas coletivas. E esse caso que você acaba de relatar é um caso muito emblemático, porque os trabalhadores tinham as suas vidas impactadas, de fato, pelo trabalho. Alguns desenvolveram doenças tão graves, pulmonares, que chegaram a ter falência do órgão, né? Chegaram a ter um prejuízo irremediável, porque ainda que consiga ganhar algum tipo de indenização na Justiça do Trabalho, isso nunca
vai elidir aquele problema que a pessoa teve em relação à perda de parte da sua capacidade, né? E aí, nesses casos em que há uma perda individual da capacidade de trabalho e da capacidade de convívio, a gente ingressa com ações individuais para esses trabalhadores, pedindo reconhecimento da doença ocupacional, a indenização pelo dano moral experimentado por esses trabalhadores. Afinal de contas, um trabalhador que perde capacidade pulmonar, ele não consegue mais jogar uma bola com o filho. Esse trabalhador não consegue mais praticar esportes como praticava antes de ingressar na empresa. Esse trabalhador não consegue mais ter um convívio mínimo de lazer após a sua jornada de trabalho. Então, a gente pede uma indenização para elidir esse tipo de dano e pedimos também uma indenização a título de pensão mensal vitalícia até a expectativa de vida do homem ou da mulher no Brasil. Hoje, o homem tem expectativa de vida até os 74 anos e mulher até os 79 anos. Né? Então, a gente pede uma indenização para que esse trabalhador tenha indenizado esse prejuízo que ele vai sofrer por perda da capacidade laboral. Né? Individualmente, a gente faz isso. Coletivamente, os outros trabalhadores não podem continuar expostos a esse mesmo risco. E o que a gente faz? A gente ingressa com as chamadas ações coletivas. Se a gente identifica que há um risco por condições insalubres, e aí condições insalubres a gente fala, por exemplo, de pó químico, que pode, de certa forma, interagir com o pulmão ou com a capacidade respiratória dessa pessoa e trazer danos irremediáveis. Ou a gente pode falar também em riscos de explosões, que são os riscos que expõem os trabalhadores a adicional de periculosidade. Né? Nesse caso, propriamente dito, a gente ingressou com a ação coletiva, tivemos êxito nessa ação coletiva e a empresa foi obrigada a remunerar, a pagar aos trabalhadores o adicional no período dos últimos 5 anos trabalhados. Afinal de contas, no direito do trabalho, há uma prescrição quinquenal, então a gente só pode cobrar os direitos dos últimos 5 anos, e a empresa teve que implementar, que começar a pagar na folha de pagamento desses trabalhadores o adicional. Então, veja, esses trabalhadores tiveram a exposição no período passado, receberam a indenização desse período e vão passar a receber o adicional que vai vir como uma bonificação, digamos assim, para elidir aquele risco que eles têm. Acaba por aí? Não. A empresa precisa se readequar. E geralmente é isso que a empresa faz. Depois que há uma demanda coletiva, a empresa precisa se atentar aos pontos onde há exposição de risco aos trabalhadores e corrigir esse risco. Os trabalhadores não podem continuar ficando doentes. Então, as empresas se readequam, fazem ali alguns ajustes na sua produção para evitar que os trabalhadores continuem tendo esse risco acentuado. Tá? Nesse caso, foi um caso muito relevante para nós, é uma vitória muito relevante e a gente tem conseguido avançar em casos semelhantes. Sobre a questão da insalubridade, o excesso de calor, ele também está dentro da insalubridade? Sim. A gente tem ali alguns expositores a risco que geram direito à insalubridade, ao adicional de insalubridade. Então, quais sejam? Calor excessivo, ruído excessivo, contato dermal com produtos químicos, tudo isso gera ao trabalhador direito à percepção do adicional de insalubridade. E aí, quando a gente fala do calor, que é um ponto que a gente tem tido muito problema, inclusive, a gente precisa levar em conta que na nossa base de atuação, os trabalhadores têm contato com extrusoras, com injetoras, com máquinas que muitas vezes operam em alta temperatura. Né? E quando se soma a alta temperatura da própria máquina com a alta temperatura do próprio ambiente, muitas vezes os trabalhadores estão expostos ali a calores insuportáveis. E isso sim, a partir de uma medição por uma máquina específica, feito por um perito nomeado pelo juiz, em um processo coletivo movido pelo sindicato, os trabalhadores podem sim ter a percepção do adicional de insalubridade. Trabalhador, se você trabalha numa fábrica e você suspeita que, de alguma forma que tem um problema de insalubridade ou periculosidade, procura o sindicato, a gente vai verificar junto aos trabalhadores. Lá no nosso observatório pode ser feito não só as denúncias de assédio moral e sexual, mas nessas fábricas que você tiver algum tipo de problema nesse sentido ou que você está sendo lesado na parte jurídica, pode procurar a gente também no observatório. E aí eu aproveito até a fala da Rosângela para dizer que a gente tem uma alteração muito relevante na CIPA.
Desde a última alteração que tivemos na NR5, os trabalhadores membros da CIPA têm autonomia para apurarem, mediante, evidentemente, reuniões, inclusive extraordinárias, situações assediosas, tanto de assédio moral quanto de assédio sexual. Isso pode ser levado ao conhecimento da empresa, para que a empresa apure por meio de um compliance interno e responsabilize aquelas pessoas que estão praticando as condutas assediosas. Então, o trabalhador pode, evidentemente, nos procurar. O sindicato está de portas abertas para atender todos os relatos de assédio moral e sexual. Inclusive, nós temos atuado combatendo essas situações que chegam ao nosso conhecimento. Mas, muitas vezes, o trabalhador tem receio de se expor. Porque quando há a conduta assediosa, geralmente é praticada por alguém que tem uma posição hierarquicamente mais vantajosa na empresa. E essa pessoa tem receio de denunciar. Então, pode procurar um membro da CIPA. Esse membro da CIPA convoca uma assembleia, uma reunião extraordinária de CIPA, traz ao conhecimento da comissão e a comissão leva a empresa pelo canal de compliance, quando a empresa tem esse canal, para que seja apurado. Se a empresa não tem um compliance, o sindicato, como sempre, é um caminho adequado para os membros da CIPA trazerem essas denúncias e aí, eventualmente, inclusive, em apoio, por meio de denúncias ao Ministério Público do Trabalho, a gente pode seguir com essas apurações. E esses relatos dos trabalhadores para o CIPEiro pode ser feito na ata? Pode sim. Inclusive, a orientação que nós damos é que conste sempre na ata da reunião o relato do trabalhador, de forma detalhada, com indicação de data, local, onde aconteceu a situação assediosa, indicação de quem praticou a situação assediosa, para que haja uma efetividade na apuração. Porque se o trabalhador simplesmente falar, olha, vivenciei uma situação de assédio, mas não trouxer instrumentos necessários para a identificação de quem praticou e onde foi praticado, não tem como se apurar. Então, a gente precisa que conste, sim, esses detalhes, a fim de que efetivamente haja apuração. Eu queria trazer outros pontos que eu acho que são relevantes, principalmente no ambiente sindical, que é o ambiente onde a gente atua, né? A gente precisa lembrar o trabalhador que nos ouve que o sindicato se faz por meio de uma atuação conjunta. Nós somos a entidade legítima para representar a coletividade. Então, nós atuamos com base nas denúncias. Os trabalhadores trazem as denúncias ao sindicato, por meio principalmente do plantão jurídico, e nós, advogados, direção do sindicato, podemos encaminhar essa denúncia ao caminho mais adequado. Seja esse caminho uma ação judicial individual, seja esse caminho uma ação coletiva, seja esse caminho uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que a empresa assine um TAC, um termo de ajuste de conduta. Então, vejam, o sindicato atua em conjunto com os trabalhadores. Nos procurem, tragam os relatos, tragam os problemas vivenciados e, aplicando a lei, a norma vigente, a gente vai respaldar os trabalhadores para que obtenham avanços dentro da categoria. Então, agora nós vamos fazer outros relatos sobre outras situações na fábrica, na questão de lei trabalhista. Certo. Dentro das fábricas, a gente tem tido muitos relatos sérios referentes à falta de pagamentos de direitos básicos dos trabalhadores, né? E é muito comum que alguns direitos que são descumpridos pelas empresas sequer sejam observados a curto prazo pelos trabalhadores. Por exemplo, temos tido uma crescente recente no número de trabalhadores sem o recebimento do depósito do 8% do FGTS mensal. Como isso funciona? A empresa, quando faz o pagamento do trabalhador, no próprio holerite do trabalhador faz um desconto de um percentual equivalente a 8% do seu salário, e esse valor descontado tem que ser repassado ao ente previdenciário, que é o valor do FGTS, que fica lá depositado na conta vinculada do trabalhador. E alguns trabalhadores sequer têm o hábito de consultar o extrato do FGTS e ver se a empresa está fazendo o repasse corretamente. Pasme, em algumas situações, trabalhadores nos procuram indicando que quando consultaram o seu extrato, havia mais de 1 ano sem depósito. São descumprimentos evidentes ao contrato de trabalho que têm sido perpetrados pela empresa. E a gente consegue identificar facilmente. Então, esse é um exemplo de direito que as empresas têm descumprido,
seja por dificuldades financeiras, seja às vezes até por má fé do empregador em deixar de depositar, mas que tem sido recorrente. E o trabalhador tem que ficar sempre olhando, né? Porque, pelo que entendi, se ele ficar um prazo muito longo sem depositar, você perde por exemplo, ele ficou 10 anos sem depositar. 5 anos, o trabalhador já perdeu. A gente precisa sempre se atentar aos prazos prescricionais do direito do trabalho. O que isso significa? O direito do trabalho tem um prazo de prescrição em que o trabalhador pode cobrar os seus direitos. A gente pode cobrar os direitos dos últimos 5 anos da relação de trabalho. Então, se o trabalhador teve 20 anos de carteira assinada com a empresa e a empresa nunca depositou o FGTS, infelizmente a gente não consegue cobrar esses 20 anos. A gente consegue cobrar os últimos 5 anos. O nosso sindicato tem muitas ações coletivas discutindo essas matérias contra empresas. Então, a gente consegue, por meio da ação coletiva, interromper muitas vezes a prescrição de alguns trabalhadores. Aí eles conseguem cobrar talvez um período um pouco maior, se garantindo das ações coletivas do sindicato. Tá? Mas a regra geral é que o trabalhador pode cobrar os últimos 5 anos de todos os seus direitos e que depois que sai da empresa, ele tem até 2 anos, que é a prescrição bienal, para ingressar com a ação trabalhista. Então, saiu da empresa, trabalhador, você tem um prazo de 2 anos para procurar o jurídico do sindicato, para a gente tutelar os seus direitos, e a gente só pode cobrar os últimos 5 anos da relação de trabalho. Feito isso, não há mais nada a ser discutido. Se o trabalhador passar do prazo para entrar com a ação, a gente não consegue mais discutir o direito dele porque precluiu, passou do prazo. Há uma máxima do direito que diz que o direito não socorre aos que dormem. Então, se você dorme no ponto, se você demora para procurar seu direito, você acaba perdendo o seu direito. Tem algumas questões na nossa convenção coletiva também que ajuda na garantia desses direitos, como pagamento de PLR, que não é sobre o lucro da empresa, é sobre o que está garantido na convenção coletiva e algumas outras partes que está... O doutor poderia falar um pouco mais a respeito dessa situação? A convenção coletiva do Sindicato dos Químicos ela é uma convenção bem completa e que trouxe vários avanços. Primeiro ponto que você mesma trouxe aqui agora é em relação à PLR. A gente tem uma PLR fixa que as empresas devem pagar, inclusive independente da discussão de se houve lucro ou não naquele período. Porque muitas empresas, às vezes, falam para os trabalhadores, tô trabalhando no prejuízo, tô no vermelho, não tô tendo lucro. Mas não abrem o balanço patrimonial para a gente apurar se realmente há esse prejuízo ou não. Né? Então, a convenção coletiva do Sindicato dos Químicos, em detrimento desses relatos das empresas, assegura que os trabalhadores tenham direito a receber a PLR, que pode ser paga em parcela única ou pode ser paga de forma parcelada em até 2 vezes. E os prazos estão ali estabelecidos na própria convenção coletiva. Quem recebe a PLR? Os trabalhadores que contribuíram com o lucro da empresa naquele período, ou seja, 2024, os trabalhadores que estavam lá na empresa têm direito a receber a PLR agora no ano de 2025. Os trabalhadores que saíram da empresa nesse período também têm direito a receber, de forma proporcional. Então, se o trabalhador trabalhou 6 meses no ano de 2024, ele pode receber na sua rescisão, junto com o seu termo de rescisão, o pagamento dessa PLR proporcional, ou a empresa pode, dentro dos limites da convenção, pagar no mesmo período em que os trabalhadores na ativa vão receber. E aí esse trabalhador vai poder receber também o proporcional dele agora, no ano de 2025. Tem uma parte da convenção coletiva também, doutor, que fala sobre, dependendo do quanto, da sua idade, do tanto que você ficou na empresa, você tem um adicional do salário para receber. Sim. As pessoas ficam muito confusas a esse respeito. Sim. A Convenção Coletiva dos Químicos ela prevê um benefício para os trabalhadores que ficaram por muito tempo em uma empresa. Então, na nossa convenção, há uma previsão de um salário adicional incluído nas verbas decisórias do trabalhador que tem mais de 40 anos e que trabalhou por mais de 5 anos nessa empresa. Então, se o trabalhador, que é muito comum, inclusive, isso acontecer, foi demitido pela empresa por conta da idade, aí é a questão muito séria do etarismo, né? Depois que ele produziu bastante, a empresa já não mais consegue explorar esse trabalhador na mesma condição em que explorava ele no auge da sua juventude,
ela faz uma troca desse trabalhador por um trabalhador mais jovem. Então, para recompensar, de certa forma, esse trabalhador ao desempenho que ele teve, ao tempo que ele ficou nessa empresa, e, de alguma forma, tentar trazer um pouco de justiça nessa injustiça concernente na demissão dele, a convenção prevê um salário adicional que vai ser pago na rescisão desse trabalhador. Repetimos, que tem mais de 40 anos de idade e trabalhou por mais de 5 anos nessa empresa. E não só isso, a convenção também prevê alguns outros direitos, como um período de estabilidade para um trabalhador que está em vias de se aposentar, né? Então, nós temos na convenção coletiva do setor químico, por exemplo, que os trabalhadores que estão com até 24 meses para se aposentar, a empresa tem o dever de reembolsar o valor das contribuições previdenciárias que esse trabalhador vai precisar fazer até completar a idade e o tempo de aposentadoria. Ou seja, o trabalhador falta 2 anos para se aposentar. A empresa mandou esse trabalhador embora, o trabalhador pode, por conta própria, fazer o recolhimento para o INSS e a empresa vai ser obrigada a repassar para esse trabalhador, a reembolsar a esse trabalhador o valor pago ao INSS. E ao trabalhador que tem 12 meses para se aposentar, há uma estabilidade, inclusive, do salário e benefícios. Então, se a empresa demite o trabalhador que faltam 12 meses para ele se aposentar, a empresa tem que garantir salário, repasse ao INSS e todos os benefícios de um trabalhador na ativa. Doutor, recentemente nós tivemos uma vitória histórica. Depois de muitos anos, conseguimos incluir na nossa convenção coletiva dos químicos o vale alimentação sem condicionantes nenhuma. De fato, é uma vitória muito relevante para o ramo químico, né? É um avanço que tem impactado no salário e principalmente na vida desses trabalhadores, porque é um plus, é um adicional que eles vão receber que eles não contavam. Inclusive, na semana passada, por coincidência, eu atendi uma empresa que nos procurou por meio do seu RH, questionando sobre esse avanço do sindicato, né? E aí, vou relatar para vocês exatamente como foi essa conversa, porque é importante para o trabalhador. Veja, era uma empresa que não pagava nenhum tipo de auxílio alimentação, tá? Ela mantinha um refeitório onde o trabalhador poderia se alimentar lá, mas não fornecia nem auxílio alimentação e nem cesta básica ao trabalhador. E a empresa questionou: Micael, nós temos um refeitório na empresa. Precisamos implementar o auxílio alimentação, já que fornecemos a refeição ao trabalhador? E aí eu relatei a essa pessoa o objetivo do avanço da convenção coletiva. Nós não estamos tratando de vale-refeição, que é o que garante ao trabalhador se alimentar enquanto está trabalhando, mas sim um auxílio alimentação, que é totalmente diferente. Então, a empresa que já assegura um vale-refeição ou uma refeição no ambiente de trabalho, tem que garantir para esses trabalhadores também um vale-alimentação no valor mínimo de R$ 170. Se a empresa já concede esse vale-alimentação num valor superior ou uma cesta alimentação em valor superior, esse trabalhador também não poderá ser prejudicado com a redução. A condição mais benéfica vai ser assegurada ao trabalhador. Logo, a empresa que não garante esse benefício vai ter que se readequar e passar a garantir aos seus trabalhadores o vale alimentação no valor mínimo de R$ 170. E aquelas empresas que já concedem um vale alimentação no valor superior vão ter que assegurar esse valor superior ao trabalhador sem nenhum tipo de redução. Essa questão tem sido muito questionada, tá, Rosângela? Sobretudo... Desculpa, doutor, e sem condicionante, né? Porque temos uma empresa na categoria que ela dá o vale alimentação, só por incrível que pareça, esses trabalhadores nunca pegaram esse vale alimentação, porque se você chega atrasado, desconta, se você leva atestado, desconta, se o trem quebrou, desconta, tudo desconta. Então, hoje eles não pegam, e esse daqui da convenção coletiva não pode ter nenhum tipo de condicionante. Exato, e é esse o ponto central das dúvidas dos trabalhadores, porque às vezes o trabalhador sai cedo de casa. E aí, veja, tem empresas que trabalham em 3 turnos, das 6 da manhã até as 2 da tarde, das 2 às 10 e das 10 às 6. O trabalhador que entra às 6 da manhã, às vezes ele mora tão distante da fábrica que ele tem que sair da casa dele às 4 da manhã, 4 e meia da manhã.
E se ele atrasa 10 minutinhos, tem empresa que faz essa condicionante e tira o auxílio alimentação desse trabalhador, né? E aí a convenção garante que a empresa não mais poderá tirar esse benefício, porque ele está garantido na convenção coletiva, sem nenhum tipo de condicionante. E uma vergonha você tirar um vale alimentação de um trabalhador com atestado, porque você não prevê que você vai ficar doente ou você não adivinha, você simplesmente fica doente, né? E você já contribui para a empresa, você já contribui para o lucro, você está ali, mas você, em hipótese nenhuma, você pode ficar doente. Continuando nesse assunto da convenção coletiva, tem outras garantias na convenção coletiva que o trabalhador muitas vezes não sabe e pode se favorecer. O doutor pode falar um pouquinho mais sobre a esse respeito? Sim. A convenção coletiva do Sindicato dos Químicos Unificados, ela é uma convenção bem completa, né? Se a gente for discorrer sobre ela aqui, inclusive, não teríamos tempo hábil para falar sobre todos os benefícios que ela traz para os trabalhadores. Mas eu vou ponderar aqui 2 benefícios, que são benefícios que os trabalhadores de fato desconhecem, tá? E muitos trabalhadores da nossa base precisam desses benefícios para lidar com as situações. Que são, primeiro, o auxílio creche, para aquelas mães e pais que têm um filho recém-nascido, tá? E o auxílio filho excepcional. As empresas são obrigadas a fornecer um auxílio dentro daqueles limites ali previstos na convenção coletiva e dentro do período também estabelecido na convenção coletiva, aqueles filhos que detêm algum tipo de deficiência ou que têm, por exemplo, uma condição atípica, como o autismo, né? Então, esses pais têm sim esse direito. Tem empresas que, inclusive, de forma equivocada, dizem aos trabalhadores que eles não têm esse direito, mas a gente precisa assegurar que a convenção coletiva seja aplicada. Então, esses trabalhadores têm o direito, eles podem nos procurar, mais uma vez, no plantão do sindicato, e a gente vai notificar essas empresas para elas respeitarem o que está positivado na convenção coletiva. E se os pais tiver a guarda dos filhos, também é garantida aos pais também, não só às mães? Sim, quando a gente fala em pais, a gente está falando no conceito amplo, né? Então, seja a família constituída por 2 pais, 2 mães, seja a família constituída por pais adotivos. Então, todos os pais têm assegurado na convenção coletiva, sem distinção. Afinal de contas, a nossa convenção jamais faz qualquer tipo de distinção entre os pais. Esse direito ao auxílio creche e ao auxílio filho excepcional. Gostaria de agradecer aqui o Dr. Micael pela gentileza e a paciência de participar do nosso podcast, tirando as dúvidas dos trabalhadores e auxiliando nesse momento. Eu que agradeço, Rosângela, pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente difundir o direito dos trabalhadores, sobretudo da nossa categoria química, que é uma categoria muito forte. Estou sempre à disposição. Quando vierem novos convites, sem dúvidas vou aceitar de prontidão. E deixo um recado aqui para quem nos ouve, para quem assistir aqui esse podcast, que o Sindicato dos Químicos está sempre aberto para atender todos os trabalhadores, seja da categoria ou não, e dar os encaminhamentos pertinentes. Contem conosco, nos procurem nos plantões e o jurídico do sindicato está sempre à disposição. Trabalhador, procure seus direitos e se oriente, porque se a empresa precisar, ela vai tirar todos os direitos que você tem. Você precisa estar bem informado para garantir todos os direitos e os benefícios que você merece.